fazer. Então, nesse caso, quando você encontra uma empresa que está nessa situação, né, com muita coisa para ser feita, com muita bagunça, vamos colocar assim, e você percebe que tem muita coisa para ser feita, qual é a melhor atitude que você deve tomar? O que você deve fazer? A primeira coisa que você deve fazer é fechar o primeiro trabalho, olhar não como o todo, olhar as partes e tentar fechar o trabalho em partes. Então, o primeiro trabalho que você tem que tentar fechar com o cliente, e o primeiro contrato, né, que você vai fechar com esse cliente, é o trabalho de diagnóstico. Então, se você, de princípio, está olhando e vendo muitos problemas que precisam ser resolvidos, é importante que você olhe um pouco mais a fundo, faça um diagnóstico mais detalhado para ver se esse novelo, né, que você está começando a puxar a linha é desse tamanho que você está pensando ou se não tem mais alguma coisa escondida aí que você não está percebendo assim de pronto. Então, o primeiro trabalho que é importante você fechar é um diagnóstico. Nesse trabalho, você não deve colocar mais nada na proposta, não querer fazer mais nenhuma atividade além do diagnóstico. Por quê? Porque ali você isola as partes, né, do problema, dos problemas que precisam ser resolvidos. Assim como o médico, né, antes de começar passar o remédio que precisa ser tomado, o medicamento ou o tratamento que precisa ser feito, ele precisa diagnosticar muito bem, né? Pedir os exames, investigar um pouco mais o que o paciente está falando, né? Os sintomas que o paciente está listando, né? E relatando para o médico. Então ele precisa desse embasamento para que ele chegue no final com segurança, ele possa dizer para o paciente olha, o seu problema é esse, você tem essa doença, né? E o tratamento vai ser esse, esse e esse. Então, da mesma forma, é assim com o consultor empresarial. O diagnóstico, ele funciona exatamente para isso. O objetivo do diagnóstico é que você elenque, né? Relacione todos os problemas que você verificou, tente, junto com o cliente, definir prioridades, né? Fazer uma matriz de priorização quais os problemas que precisam ser resolvidos primeiros e quais podem ser deixados para um segundo momento. E aí então, definindo junto com o cliente isso, você está mostrando para ele quais são os problemas, quais as prioridades, né, e o porquê aquilo é prioritário e por que alguns problemas precisam ser resolvidos logo e outros podem ser deixados para depois. Terminando, então, fazendo assim, tendo o seu primeiro trabalho com esse cliente, sendo o diagnóstico, você começa com esse diagnóstico, tendo condições de desenvolver com o cliente um relacionamento mais de parceria, um relacionamento mais duradouro, um relacionamento de mais confiança. Então, nesse trabalho, o cliente já começa a confiar mais naquilo que você está falando, e aí então você pode partir para a segunda fase do seu trabalho. Mas nesse momento, não tente fechar uma proposta de consultoria com muitos itens, com um escopo muito abrangente. Feche só o diagnóstico e mais nada nessa proposta. Conclua esse trabalho, receba o seu trabalho e aí então comece a negociar com o cliente os próximos contratos de consultoria. Então, a partir daí, você vai fechar contratos com o cliente para resolver um problema de cada vez. Mas não feche contratos longos, né? Contratos com escopo muito abrangente. Então, entenda bem que o seu contrato de consultoria tem que ser um projeto de fato, com começo, meio e fim, que você possa então entregar benefícios claros para o seu cliente e resolver cada problema de cada vez. Então isso vai facilitar tanto o entendimento do cliente sobre o seu trabalho, também vai facilitar essa integração entre vocês, né, um relacionamento entre vocês, construir um relacionamento de confiança entre vocês. Isso tudo vai ser mais fácil para você fechar os próximos contratos. E esses outros contratos vão ser então negociados com o cliente baseado naquilo que você definiu lá no diagnóstico, né? Naquela matriz de priorização que você definiu junto com o cliente. Então, a partir daquela priorização, você vai sentando com o cliente e fechando os contratos para resolver aqueles problemas na ordem que está
naquela matriz de priorização que você definiu junto com o cliente. Cada problema, então, com um objetivo específico e com um escopo bem definido e claro.